Estamos aqui com mais um programa para esclarecer para você, esclarecer assuntos super interessantes. Fique ligado conosco aqui na TV JET, está no ar Ciência e Fé. Trazemos para você hoje o tema Os Maiores Homens da Humanidade. Nós temos diversas pesquisas, estaremos analisando isto hoje com o nosso convidado aqui. Nosso convidado é o pastor, psicólogo e professor José Eugênio. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer e uma alegria poder debater assuntos tão importantes com personalidades marcantes, né, nesse século. Pois é, pastor José Eugênio dá aula aqui no Seminário Koinonia e atende também, pastor, como psicólogo? Atendo na Casa da Família, estou à frente do culto Nova Chance, que é para pessoas no segundo casamento, né, porque sou pastor auxiliar aqui no Getsemane. E auxilio também no culto de Araguá no domingo. Domingo de manhã ou à noite? Domingo de manhã, com o pastor Elianos. Ah, pastor Elianos, grande amigo. Isso. Mas pastor Eugênio e terapeuta, como que é isso, né? Na UOL já saíram diversas pesquisas, né? Mas na UOL saiu aí uma pesquisa que, dentre os homens aí da humanidade, nós temos aí Jesus em sexto lugar. Se você concorda com isso? Depende da pesquisa, né? A partir de 2004, saiu uma pesquisa na Inglaterra, como fruto de um livro, e aí, a partir dessa pesquisa, foi se divulgado também na Itália e aqui no Brasil, tratando dessas personalidades importantes ou marcantes, e a partir daí a inteligência dessas pessoas. Então, essa lista, ela oscila, ora aparecendo uma pessoa, ora aparecendo outra. Jesus, numa dessas listas, aparece em sexto lugar, mas em 3 dessas listas ele aparece em primeiro lugar. Nós podemos tratar dela, falar das listas, falar da onde foi. Essa do UOL, né? A última, né, que eles colocam o Einstein como primeiro, né, ele traz aqui, ó. Albert Einstein foi considerado o maior herói de todos os tempos, segundo uma pesquisa realizada com mais de 7.000 estudantes universitários do mundo e publicada pela PLOS ONI nesta quinta-feira. O UOL traz aqui a importância dele na teoria da relatividade e, inclusive, fala que ele foi mais importante, outros foram mais importantes que Jesus, como Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, o Luther King e Isaac Newton, aparecendo Jesus em sexto lugar. Em sexto lugar. Mas naquela primeira, na origem da pesquisa... Na original, Jesus aparece em primeiro. Do jornal Opção, o livro é Who Biggers, né, de Stephen Skinner e Charles Ward. Jesus aparece em primeiro. Depois a gente vai analisar essa pesquisa aí. Por que ele caiu para sexto, né? Vamos analisar agora, não vamos analisar agora, depois a gente vai analisar por que ele está em primeiro. Tá, né? Mas essa pesquisa que o Einstein aparece em primeiro, ANSA, em Roma, é na Itália. E aí eles reproduzem na UOL. Né? Ele reproduz na UOL. Isso. Essa reprodução vai dizer que Einstein foi o mais importante. Essa pesquisa coloca Einstein como mais importante porque ela é feita com especialistas, com acadêmicos. Quando essa pesquisa ela é reproduzida na internet, com a população em geral, Jesus Cristo aparece em primeiro, dando quase que um empate técnico entre os dois, em termos de importância. Mas levando assim para a área mais intelectual, mais universitária, para eles, Jesus está em sexto, porque realmente a importância de Jesus ela não tem tanto valor. De forma científica, de com forma conhecimento científico. Empírica, né? Então eles se identificam com Einstein. Identificam com as teorias. Que era físico. Mas é interessante porque hoje nós vemos, você como psicólogo e eu como erudito na área, assim, a gente lê bastante sobre psicologia, a gente vê que hoje não é só o QI. Inteligência não se trata apenas de QI. Isso. Nós temos um coeficiente também emocional. Isso. Né? E nós, analisando a vida do Einstein, a gente tem um QE, um coeficiente emocional muito baixo. Nós temos uma série de problemas que ele enfrentou. Einstein foi uma personalidade? Foi uma personalidade, né? Potencialmente, aí aponta-se que ele usou 30% da sua capacidade, né? A partir dos testes que foram feitos. Ele tem um projeto que até hoje não foi concluído, que era de aceleração de partículas, né? Que o sonho dele era
teletransporte, mas ele inventou a teoria da relatividade. Né? E a teoria da relatividade mudou relativamente a história da humanidade, porque a partir da teoria da relatividade foi se criada a bomba atômica e os Estados Unidos venceu a Segunda Guerra Mundial. Hoje você pode viajar nos planetas com os cálculos da teoria a partir da física quântica, que ele deu o pontapé inicial. A importância, assim, para você... É inegável, a importância dele é inegável. A base da teoria da relatividade é a questão do tempo, né? O tempo, e a energia, a gravidade e a velocidade, elas mudam o tempo. Isso. Né? E a energia pode mudar a forma. Quanto a energia maior a física pode quanto maior a transformar... velocidade, o tempo vai ser modificado. Então, isso revolucionou a nossa capacidade linear de enxergar o mundo. Assim como ele foi o homem também que promoveu a cisão do átomo. Antes se achava indivisível. Exatamente. Então, essa divisão do átomo criou uma liberação de energia que é exatamente a bomba atômica. Exatamente. Aí vem os frutos da teoria da relatividade. Mas essa mudança de visão, de visão sobre o tempo e sobre o espaço, inclusive, hoje, a maioria dos cientistas coloca como mais uma dimensão o tempo, né? Não é só latitude, longitude, espaço, mas espaço e tempo formam mais duas dimensões. Ele é brilhante? Então, realmente foi brilhante. Sim. Mas nós vemos aí, por exemplo, uma vida particular muito conturbada no Einstein, né? Que nós não vemos, por exemplo, em Cristo. Né? Isso. Então, o que nós podemos dizer? Porque aqueles que vão estudar Einstein, vão estudar assim, com essa literatura, vão questionar a existência de Jesus mesmo. Então, vão partir do pressuposto que Jesus existiu, foi um homem na história, e sendo um homem na história, pela religião, porque somos cristãos, acreditamos também que ele é filho de Deus. Então, só isso já o transforma numa personalidade muito maior do que a de Einstein. Exatamente. Não, se a gente for entrar no mérito aí... Do ponto de vista não só histórico, mas do ponto de vista religioso. O impacto de Jesus é tão grande que ele divide a história entre antes e depois dele, no mundo ocidental. O Jung, falando de Jesus, ele fala que não podemos pensar no mundo ocidental sem pensar a figura de Jesus. E sem pensar no cristianismo. Então, como Einstein é ocidental, ele sofre, né? Apesar de judeu, a influência também desse homem chamado Jesus Cristo. A chamada civilização judaico-cristã. Agora, do ponto de vista científico, como diria o Francis Schaeffer, né, quando ele escreve A Morte da Razão, a ciência tenta ocupar o lugar da religião. A religião antes era suprema, soberana. Então, a partir, né, da Idade Média, a ciência ela se aventura a ocupar essa fatia do conhecimento religioso. Hoje ele é o conhecimento absoluto e indiscutível. Por isso, quando você faz uma pesquisa no meio universitário, o que vai despontar é o cientista, o que vai despontar é o matemático, é o físico mesmo. Porque hoje o conhecimento acadêmico, científico, ele é apregoado, né, de forma diametral ao religioso. Ou você é religioso, ou você é um cientista. Ou você é empírico cientista. Isso, no máximo um agnóstico, que é o que o Einstein se transformou. O Einstein morre como agnóstico. Então, se a gente for entender, né, não só a inteligência nessa personalidade chamada Einstein, né, ele foi capaz de fazer realmente um feito vultuoso, que é descobrir a excisão atômica. Mas, entretanto, ele tinha problemas de cálculos matemáticos, né, ele tinha problemas pessoais lá, a foto célebre, né, dele mostrando a língua, né, aquilo ali foi um desabafo com os repórteres, que ele não queria dar entrevista, e eles estavam ali o importunando, então aquilo ali ele perde a paciência ali e faz uma careta, né, que ficou eternizada ali como símbolo do Einstein. Né? Então a vida pessoal dele muito conturbada. O Einstein ele tem uma vida conturbada porque a gente está trazendo isso para estudantes, né? Sim. Eu tenho 54 anos, você tem 50, né? 48. 48. Isso, quase. Quase acertei. Então a gente não é criança mais, né? Eu fui fã a minha vida toda do Einstein, estudo a teoria da relatividade, estudo física quântica, tudo, mas não dá para se comparar, meu querido. Você que é estudante, que ouviu uma pesquisa dessa, não dá para você se comparar, porque nós não vemos Einstein curar ninguém, nós não vemos Einstein transformar ninguém, nós não vemos o nome de Einstein expulsar maldições
E o nome de Einstein sendo perpetuado numa época que não tinha internet, não tinha máquina fotográfica, não tinha mídia. Einstein já era depois da mídia, então Já todo o era mídia, registro dele exatamente. foi feito. Então, numa época onde não tinha registro, né, onde o relato era o relato escrito e ainda feito por outro, Jesus consegue ter uma penetração na humanidade que chega até hoje. E o nome de Jesus ecoa de uma forma tão forte que hoje pessoas entregam a vida por amor a Cristo. É uma personalidade marcante, na minha opinião, muito mais marcante do que de Einstein. E você que está nos ouvindo, a gente não está também levantando uma bandeira para Jesus ser o primeiro, não, que para nós nem interessa se ele é o primeiro, o segundo ou o terceiro. Isso. Para nós interessa o seguinte, ele quem teve o maior coeficiente, tanto de QI quanto de QE. Porque há quem traz uma nova indagação da vida. Quais são os homens, quais são os filósofos? Eu já li Sócrates, você falou Jung, né? Jung. A gente já leu Freud, Platão. você também já deve ter lido. Platão, Kierkegaard, Nietzsche. Né? Nietzsche. Essa turma toda super inteligente. Nietzsche eu considero uma das mentes mais brilhantes que eu já vi na minha vida. Mas todos morrem, alguns de maneira drástica e alguns, como Nietzsche mesmo, acaba ficando louco. Mas Jesus não é uma coisa impressionante. Ninguém tinha falado aquelas palavras, olhai os lírios do campo. Ninguém tinha falado, se uma pessoa te dá um tapa na face, dê a outra face. Ninguém tinha falado palavras penetrantes. E na Bíblia fala que as pessoas que ouviam Jesus, ouviam como ele tivesse graça e autoridade. E elas saíam abismadas. O próprio historiador, Flávio Joséfo, né? Diz que historiador tinha um judeu homem na Palestina, de um encantamento, de uma coisa profunda. Que marcou a sua história a ponto do Império Romano registrar essa história. E o convite de Jesus é para imitar o comportamento dele. Então, essa é uma inteligência espiritual e uma inteligência emocional inegável. Né? Esse convite a você ser igual a Jesus, ele é impactante. Ninguém falou, eu sou. Sim. Eu sou. Ninguém chamou essa responsabilidade. Verdade. Vem a mim. Então, essa pesquisa... Te darei água viva. Vem a mim, eu sou o caminho. Essa pesquisa que a UOL coloca Einstein aqui, não estou descaracterizando não, porque foi feita em 37 países, mas com estudantes universitários, que são constantemente bombardeados a não crer, a não ser religiosos, a não processar uma fé. Então, é claro que vai criar uma aversão na figura, não só de Jesus, porque não aparecem outras figuras religiosas aqui, como Buda, como Maomé, que também foram homens importantes nas suas religiões. E é interessante que os alunos e que quem é estudante tem essa percepção que a importância de Jesus ela é social, política, religiosa, espiritual, e não há como comparar, porque ou ele é um louco, né? Isso quem chega à conclusão é o Augusto Cury, nos seus primeiros livros. Antes de ter a fama, ele escreveu A Inteligência de Cristo. Então, ele conta a conversão dele, que ele estudou Einstein, estudou todo mundo, mas quando ele chegou em Jesus, ele parou, falou assim, ou eu creio nesse doido, ou eu não estudo ele. Então, há 4 anos atrás... Porque ele atrás... chama para si, né? Isso. Ou eu creio que ele está falando que é Deus e eu vou crer nele, ou eu vou deixar de estudar isso. E o fato de crer nele, fazer o que ele mandou fazer, é um impacto que muda a vida. Isso é inteligência. Isso é inteligência. Então, quando Augusto Cury, uns 4, 5 anos atrás, vai pesquisar a inteligência de Cristo, né, isso é por leitor, né, ele tem 25 livros, né, aproximadamente, o Augusto Cury. E ele escreve o Mestre da Razão, o Mestre da Sensibilidade, o Mestre dos Mestres. Então, ele vai pesquisar exatamente esses homens que impactaram a humanidade. Buda, Maomé, Einstein. E quando ele vai estudar a inteligência de Cristo, ele exatamente chega a essa questão. Cristo foi uma inteligência privilegiada, maior do que todas as essas, e o impacto dessa pesquisa no Augusto Cury foi a transformação da vida dele. Olha, o papo aqui tá bom, eu acho que você não pode sair aí da TV Jet, porque nós temos muitas coisas para falar ainda. Daqui um pouquinho, tá bom? TV Jet, o canal da palavra, você está assistindo Ciência e Fé.